Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, queridos. A gente está nessa jornada junto com o povo de Israel. Na semana que vem a gente viu um texto que nos desafiava porque era um espelho para nós, e hoje a mecânica vai ser a mesma, né? Irmãos, a gente vai olhar mais um episódio de como é que esse povo andou com Deus, uma vez libertos, e vai olhar para a nossa própria vida e vai ver o que uma coisa tem a ver com a outra, tá bom? A gente está em Êxodo capítulo 16. Livro do Êxodo, nós estamos no capítulo 16. E o texto diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: Quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo que a gente tem aqui para, como irmãos, ouvir a Tua voz. E é o que a gente pede agora que aconteça, Senhor. Por favor, a partir do Teu Santo Espírito, nos faz enxergar Jesus, nos faz enxergar esse texto, para que a gente tenha vida a partir dele, e uma vida que é tributária ao Senhor, que está ligada ao Senhor, uma vida que aponta para o Senhor, Pai. Que o Senhor seja sempre tudo em nós, e que o nosso coração anseie e deseje profundamente por santidade. Nos faz te obedecer, Senhor, é o que nós te pedimos no Teu nome. Amém. A gente partiu, irmãos, de um lugar, juntamente com o povo de Israel, que foi palco de uma vergonha grande para esse povo. Porque o povo estava reclamando muito com Moisés, e na semana passada a gente viu que o texto diz que o povo estava reclamando contra Moisés. E reclamando contra Moisés, obviamente eles também estão reclamando contra Deus. E aí esse mesmo Deus, no final do capítulo 15 da semana passada, mostrou que era só esperar um pouco. A questão é que o povo estava se sentindo abandonado por Deus porque eles não tinham água, eles estavam com sede. E quando encontraram água, ela era amarga. E aí o povo reclamou. E aí o final do capítulo 15 mostra que Deus levou esse povo a um lugar que tinha 12 fontes de água. Uma para cada tribo. E tinha 70 palmeiras. Ou seja, faltava bem pouco para esse povo ter fartura, ter sombra e ter renovo nessa caminhada no deserto. Ou seja, bastava esse povo apenas confiar e aguardar. Então, o povo devia ter se mantido apenas no louvor, que a gente também viu na semana passada. Só que ele acabou indo para o murmúrio. E foi uma grande lição. A pergunta é, eles aprenderam? E aí a gente chega então nesse capítulo 16. Eles partem de Elim, foi o que a gente leu, desse lugar de fartura, onde tinha água, onde tinha sombra, e eles continuam caminhando no deserto novamente. E aí o que o texto diz pra gente? Mais uma vez é um refrão, né? Ele está repetindo. Toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão. E a palavra que a gente vê aqui para murmuração é a mesma palavra da semana passada. Eu tentei te mostrar que no hebraico, murmurar tem a ver com permanecer. É a mesma palavra para vigília, de você passar a noite toda num lugar só. Então a ideia é, o povo está permanecendo, está no mesmo assunto o tempo todo. Novamente, mesmo depois de ter passado por várias libertações, o povo parece que estacionou num assunto só. E a vida começa a ser só isso, né? A vida volta a ser uma coisa só, a ter um foco só. Na semana passada, o texto é, o que a gente vai beber? Essa era a pergunta. O povo disse para Moisés, Moisés, o que a gente vai beber? É uma forma leve de murmuração. Perceba, ainda é murmuração, mas está se confundindo com uma questão concreta. A gente está com sede, quer beber. E aí Deus acabou de mostrar para eles que eles não precisavam se desesperar, nem se perturbar, que era só esperar. O texto está dizendo claramente, Deus está guiando o seu povo e vai cuidar dele até o final. Ele é o Deus da provisão, ele é o Deus que dá água no deserto. Então a gente espera que esse povo tenha aprendido, não, irmãos? Eles acabaram de passar por isso. A ideia é, ok, eles perceberam. Se Deus já mostrou tantas vezes, agora eles vão aguardar. Mas aí o que a gente vê é exatamente o contrário.
Depois de passar por essa experiência, de experimentar o cuidado de Deus, o povo, irmãos, você está me entendendo, né? O povo, ao invés de melhorar, o povo piorou. Porque na semana passada eles perguntaram, o que a gente vai beber? Olha o que eles falam agora. Vamos ler de novo o versículo 3? Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão, quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto, a fim de matarem de fome toda a multidão. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Perceba, o nível, o que eles estão falando é uma manifestação de desejo. Israel está comparando duas situações, a de agora e a de antes. E eles estão dizendo, olha, era melhor antes. Era preferível para a gente que a gente tivesse morrido lá, do que se a gente estivesse aqui agora. Só que, irmãos, vamos dar um passo atrás? Como é que essa história começou? Ela começa justamente dizendo o contrário do que eles estão dizendo agora. Porque o texto diz que Faraó esmagava o povo, oprimia o povo, a ponto de tornar a vida deles amarga. Essa palavra é importante. A vida do povo era amarga. E aí o texto, lá no começão, tá? Êxodo, capítulo 1. O povo clama a Deus, porque não estava mais aguentando a vida. A vida era realmente terrível. E aí o povo chora, e o povo clama. E Deus começa esse processo de libertação. Então Deus promove a saída. E Deus promove essa salvação que é plena, que é perfeita. E agora o povo já não está mais nesse regime. Só que o povo olha para trás. E quando ele olha para trás, olha a afirmação que eles fazem dessa vida que era amarga e que fez com que eles clamassem a Deus. Eles estão dizendo, a salvação de Deus piorou nossa vida. Você entende? Qual é o eixo da reclamação agora? Eles estão dizendo, antes a gente se sentava junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. E essa é uma maneira muito curiosa de colocar as coisas, irmãos. Porque, você já me ouviu dizer isso várias vezes, o povo era escravizado e ele era cada vez mais escravizado. Quando eles olham para trás e eles estão descrevendo o passado, o povo está afirmando que eles tinham comida e tinham comida em abundância. Uma comida plena, uma comida irrestrita, irmãos. Porque, pense com calma, essa palavra aqui, no hebraico, ela é mais intensa do que ela faz parecer. O povo não está só dizendo o seguinte, ó, a gente tinha comida suficiente. A gente comia aquilo que a gente precisava para viver. Não. O que eles estão dizendo é além. Eles estão olhando para trás e estão dizendo assim, olha, lembra naquele tempo, não faltava nada para a gente. É uma forma de dizer o seguinte, a gente comia tudo aquilo que a gente queria comer e a quantidade que a gente queria. E aí pensa, irmãos, na loucura que é isso por um segundo só. Porque, ó, eu conheço a esmagadora maioria de vocês. Irmãos, graças a Deus, a gente vive todos, penso eu, acima da linha da miséria. Eu não tenho notícia de nenhum de nós que está passando fome num nível de penúria intensa. Mas eu desconfio. Então, mesmo a gente não estando no limite extremo da miséria, eu desconfio fortemente que você não come tudo que você quer comer. Não é? Nem na quantidade que você quer comer. Eu imagino que você regula a sua casa, não é assim? E aí, talvez uma imagem que possa te ajudar é a imagem do café da manhã de hotel, né? Que nem todo mundo passou, mas eu imagino que vocês sabem como é. Quando as pessoas vão para o hotel, irmãos, que tem essa modalidade, né, de café da manhã livre, como é que é? Existe uma certa assimetria. Eu estou tentando ser econômico, mas você entende o que eu estou dizendo, né? Existe uma certa assimetria no café, não? Eu imagino que na sua casa, num dia comum, o seu café pareça com o meu, que é pão, manteiga e, no meu caso, água, porque eu não tomo café, né? Não sei se você sabe disso, mas eu odeio café. Mas como é que é quando você pode comer tudo à vontade? Entende? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, a gente não vive no restaurante, irmãos. Nós. Um almoço diferente, um jantar diferente, é um evento para nós, não é um dia a dia. A gente não come tudo que a gente quer a hora que a gente quer. Mas quando Israel olha para o Egito, caramba, irmãos, olha que coisa intensa. Quando Israel olha para o Egito, eles pintam um cenário de abundância que se assemelha a gente que vive num rodízio. A gente come tudo que a gente comia, tudo que a gente queria comer e na quantidade que a gente queria comer. Daí a conclusão do povo, vocês trouxeram a gente aqui agora para matar a gente de fome. Caramba, que coisa, não, irmãos?
Porque isso aqui, repito, é um espelho da gente muito intenso. Porque a pecaminosidade no nosso coração, a dureza do nosso coração, irmãos, ela não encontra limites. Porque é impressionante como a nossa memória é seletiva, irmãos. E você sabe o que é memória seletiva, né? A gente olha para o passado e escolhe alguns pequenos momentos e diz, o passado era desse jeito. Então, seleciona pequenos trechos e aí massifica isso e diz, era desse jeito. Tudo. O mecanismo é sempre o mesmo. A gente passa por uma falta momentânea agora, que é real. Nesse caso aqui em tela, fome. Eles estão com fome. E aí, porque eles estão com fome, e fome é uma coisa ruim, ela é negativa, não é nada positivo aqui, realmente é uma coisa dolorosa, realmente é uma falta. Quando eles sentem essa fome, eles começam a olhar para o passado e retrabalham esse passado, para ressignificar o presente. O que eu estou te falando? Eles estão criando uma história que é completamente fantasiosa, só que faz com que isso aprofunde o sofrimento de agora. Porque eles começam a achar que antes era de um jeito que nunca foi. Que era muito melhor. Fala, Luquinhas. Essa é uma boa pergunta. Existe uma suspeita muito profunda que em algum nível Israel tinha acesso a alguma comida que não era do dia a dia. Mas isso era a exceção da exceção. Porque escravo não pode ter acesso a esse tipo de comida. E você, Luquinhas, você sabe que carne é cara hoje, né? Imagina como é que carne era no Egito, para escravo. Percebe como esse povo olha para uma parte da sua experiência e falava, era todo dia assim. A gente não tinha falta de nada. Sendo mentira. Mas é esse tipo de coisa que acontece com a gente também. Vou falar em breve sobre isso, mas eu acho que vai ficar mais claro. Você quer falar, Enio? Não? Olha só. Quando a gente está em momento de real dificuldade, nós, a gente olha para trás às vezes e por algum tempo, às vezes a gente olha para trás para um momento que a gente não conhecia Jesus, quando a gente não conhecia Deus. E aí a gente olha para trás com essa mesma fantasia. Gente que fala assim, cara, como era bom o tempo que eu não andava com Jesus. Como minha vida era melhor, como era mais fácil. Irmãos, eu já tive em ambientes em que as pessoas... Deixa eu me contentar aqui, né? Não ser contido. Porque eu acho muito estranho. Eu já tive em momentos que crente conversando, falando assim, lembra quando a gente ia pro carnaval? Lembra quando a gente andava? Como era bom? E falando de um local como se uma saudade assim, de um desejo de voltar para trás. Como se a vida antes de andar com Deus fosse muito melhor. Mas perceba, é a mesma operação que se dá agora. A gente está andando com o Senhor e às vezes fica difícil, e às vezes a gente passa privação, e a gente olha para o nosso passado e fala assim, caramba, era muito melhor lá. Mas será que era melhor lá mesmo, irmãos? Será que o passado era realmente melhor? Porque, de novo, eu acho essa experiência estranha, porque quando eu olho para o meu passado sem Jesus, eu tenho vergonha. Eu só queria apagar tudo que aconteceu. Mas as pessoas, e crentes às vezes se juntam para falar, como era bom aquele tempo que a gente fazia isso, ou que fazia aquilo. Mas ainda assim, nem precisa ser esse passado mais distante. Às vezes a gente fantasia momentos que a gente já andava com Deus. Ou seja, quando a gente sofre agora, às vezes a gente cria um passado imaginário onde não havia sofrimento. Você, por exemplo, pode estar com um problema com alguém aqui da igreja agora. Uma liderança, um pastor, com um presbítero, um irmão, qualquer coisa assim. E aí você se pega pensando e falando. Me diga se você já ouviu isso ou não, tá? Você lembra como a igreja era boa antes? Lá em 96. Lembra quando a gente não tinha nenhum problema? Ou então, de novo, às vezes você está com um problema agora no seu relacionamento. E aí você fala, lembra como é que o nosso namoro, o nosso noivado... Lembra o começo do casamento, como era bom, como era perfeito, não tinha problema nenhum. E às vezes, eu acho que o mais fácil de perceber isso é quando a gente olha para o país, tá? Irmãos, eu espero que você não seja uma dessas pessoas, tá? Mas pare e pensa com calma. Quantas vezes eu já sentei e aí vejo meus tios, meus pais falando, né? Olha, o Brasil era bom demais, os anos 80, os anos 90. Você lembra como o país era gostoso? E aí, às vezes, eu abro o jornal da época, porque é uma parte da minha pesquisa, e, irmão, não parecia tão bom não, tá? O Brasil era melhor mesmo nos anos 80, era melhor nos anos 90, era melhor nos anos 2000 do que agora. Perceba, às vezes a gente corta uma parte que é, por exemplo, a gente ia mais na casa dos meus parentes. Talvez isso fosse verdade. Talvez você realmente fosse na casa dos seus parentes mais vezes. Mas a gente massifica isso e acha que toda a experiência está circunscrita nessa parte boa. E aí começa a retrabalhar esse passado. Só que, perceba, essa reclamação do povo de
Israel, olhando para um passado que nunca existiu, é completamente absurda, ridícula. E era profundamente ingrata e profundamente pecaminosa, mostrando que esse povo era um povo ruim, irmãos. Um povo de um coração ruim. Só que esse povo ruim encontra o Deus da graça, porque a resposta de Deus não é repreendê-los no primeiro momento. A gente viu aí, versículo 4. O Senhor disse a Moisés: eis que eu vou fazer chover pão do céu para vocês, e o povo sairá, recolherá diariamente a porção de cada um. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Essa é a promessa de Deus. Deus está dizendo: eu vou dar comida para vocês todos os dias, eu vou alimentar vocês e vou fazer isso de graça. E aí, irmãos, novamente, perceba, quem é que vive assim, irmãos? Quem é que come de graça? Hoje eu estou falando, na nossa vida. Perceba o tamanho da bênção. O que Deus está falando é uma coisa incrível. Ele está dizendo: vocês vão se alimentar todos os dias. E vocês vão se alimentar de graça. Eu vou dar para vocês pão todos os dias. O que Deus está dizendo é: vocês não vão ter mais nenhuma fome. Vocês não vão ter nenhuma necessidade. E aqui, não vai dar tempo da gente ver agora, mas pelo desenrolar do texto bíblico, o que a gente está vendo é que Deus não está fornecendo só alguma coisa que mata a fome, mas que é nutritivo o suficiente para manter esse povo por 40 anos. Fala. Olha só. Deus está falando: eu vou dar comida todos os dias para vocês. Só que aqui a gente acabou de ler e está antecipando o que Luquinhas acabou de falar. Deus fala: eu vou colocar vocês à prova para saber se vocês vão andar na minha lei ou não. Aqui, irmãos, as coisas vão começar a mudar de figura. Porque perceba, esse processo da resposta de Deus à necessidade do povo tem uma questão central. Deus está dizendo: a partir desse processo de alimentação, o coração de vocês vai ser descortinado. Vocês vão mostrar o que vocês têm no coração a partir dessa relação. Porque entra aqui, irmãos, uma coisa que vai definir o recebimento ou não da promessa, que é o que o Lucas está acabando de dizer. Irmãos, ou o povo observa estritamente aquilo que Deus está dizendo, ipsis literis, a ordem de Deus, ou então eles não vão receber a bênção. Olha que coisa, o pão vai cair diariamente do céu, sem faltar nenhum dia, com uma exceção só, que é o que o Lucas acabou de falar. Qual é o dia que não vai cair? No sábado. Vai cair pão todo dia. No 7º dia não vai ter pão do céu. Portanto, o texto diz isso claramente: no 6º dia, os israelitas têm que recolher o dobro. Para quê? Para que eles descansem e adorem esse Deus no 7º dia. Então, 6 dias eles vão agir de um jeito, no 7º eles vão parar. Olha só comigo, veja aí. Então, versículo 6. Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixaram contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Deus aqui, irmãos, está deixando claramente a sua intenção. A partir desse ato de alimentar vocês, vocês vão saber quem eu sou. Porque até agora o povo não sabia. Foram poupados na noite que o anjo passou. Passaram pelo deserto. Receberam água purificada. E ainda não conhecem esse Deus. Deus está dizendo: vocês vão me conhecer a partir desse pão. Então, o que Deus está dizendo é: vocês ainda estão me tratando como se eu não tivesse poder. Como se eu fosse abandonar vocês. Mas vocês vão ver quem foi que tirou vocês do Egito. Através dessa mão poderosa, vocês vão perceber o meu agir. E Deus está dizendo: vocês estão murmurando contra mim. E aí a gente acabou de ler, é isso que Deus exatamente faz. Ele traz codornizes e elas cobrem o arraial. Uma ação miraculosa, divina, direta. Eles estavam reclamando que estava faltando carne, lembra? E reclamaram que faltava pão. Deus está mandando carne, Deus está mandando pão. Eles têm agora carne em abundância, certamente mais do que eles tinham no Egito, irmãos. Porque o texto diz que as aves cobrem o chão. Não dava para ver o chão de tanta ave que tinha. Então agora sim eles têm carne, e carne em abundância. Tanta carne quanto eles podem comer, abundantemente, sem limitações.
E aí, esse texto que a gente está lendo é justamente o nascimento de um dos processos mais lindos e mais sintomáticos do Êxodo. Esse episódio que a gente está lendo aqui vai ser recuperado muitas vezes ao longo da Escritura, inclusive pelo próprio Jesus. Porque a gente entra agora nessa parte mais para frente do capítulo, a partir do versículo 13, a gente não vai ler todo, mas a partir de agora a gente vai ver como é que isso funciona. No versículo 13 o texto diz que pela manhã havia um orvalho ao redor do arraial. E aí quando esse orvalho evaporava, deixava uma superfície escamosa. Olha que coisa, irmãos, eu nunca tinha imaginado nesses termos. Mas todo o arraial ao redor tinha uma película como se fosse escamas, depois que secava. E aí, quando os filhos de Israel viram aquela superfície branca pela primeira vez, eles perguntaram, isso está no versículo 15, o que é isso? O que é isso? Eles perguntam. E você que conhece hebraico, essa palavra é maná. Maná significa exatamente o que é isso. Que coisa, né? Eles batizaram a comida que eles vão comer todos os dias de o que é isso? Mas aí vem a resposta divina. O que é isso? O texto diz, esse é o pão que Deus está dando para vocês comerem. Essa é a resposta do Senhor. A um povo faminto, o Senhor alimenta com o pão que vem do céu. É mais uma declaração que não está no plano primeiro do discurso, mas está no texto. O texto está dizendo para a gente, Deus está cuidando desse povo o tempo todo. Em cada necessidade que esse povo tem, desde que saiu do Egito, Deus está cuidando deles. Deus está dando direção com a nuvem e com a coluna de fogo. Deus protege com temperatura, nem fica muito quente de dia, nem muito frio à noite. Deus está dando água e agora Deus está dando comida. E essa é uma imagem que a Bíblia, esse texto aqui que a gente está lendo agora, é uma imagem que a Bíblia vai recuperar mais para frente, dizendo, assim como uma mãe cuida dos seus filhos, Deus carrega esse povo no colo. Bonito, não, irmãos? Ai, eu acho demais, porque a gente está vendo, e aí se você estava aqui na escola dominical domingo, a gente estava falando sobre isso, né? Depois da libertação, depois da saída, começa o relacionamento de Deus com esse povo. E começa com um cuidado muito carinhoso de Deus. Nos pequenos detalhes. E perceba, né? Comida nem é um detalhe. Mas Deus aqui está indo além da mera necessidade. Deus está cuidando desse povo o tempo todo, nessa caminhada que só começou. E Deus está efetivamente cuidando de um povo que até agora só o menosprezou. Isso é que é curioso, irmãos. E é isso que irrita ler. E é isso que irrita porque irrita a gente. Eu não sei você, não sei qual é a sua caminhada. Mas esse texto me envergonha porque eu consigo me ver nele. Tantas vezes Deus cuidando com tanto detalhe. E esse povo de novo murmurando. Graça sobre graça. E esse povo mais uma vez se voltando contra esse Deus. Mas aí, a gente vai dar uma pausa e desacelerar um pouco, porque tem um elemento aqui que é muito importante, irmãos. E você vai pensar junto comigo sobre isso. Vou repetir para vocês. Deus poderia ter escolhido outra forma de alimentar o povo? Sim ou não? Sim. Quantas são as formas? Infinitas, certo? Uma delas que eu pensei é, Deus poderia não ter utilizado a natureza, você concorda? Não precisava cair nada do céu. Uma forma de Deus resolver esse problema era agindo não na natureza, mas agindo no povo. Ele podia erradicar a necessidade da comida, não podia? Ele é Deus. Bastava que todos os dias, como se fosse um soro fisiológico, sagrado, aparecesse na vida de cada um os nutrientes e o povo continuava andando sem comer nada. Não podia? Deus escolhe uma forma específica. E aí, irmãos, eu estou tentando mostrar para você, especialmente no domingo de manhã, na escola dominical, mas aqui também, que a forma que Deus escolhe para fazer as coisas, às vezes é tão importante quanto a coisa que Deus faz. Porque o jeito que Deus escolhe para fazer, está ensinando algo sobre o povo e sobre Deus também. E Deus faz isso com você e faz comigo também. Porque Ele escolhe uma forma específica. E isso é uma ferramenta fundamental que a gente tem para ler o livro. Ou seja, quando você está lendo, uma boa, qualquer que seja o texto, tá? Uma boa forma de você ler é perguntar, por que Deus fez assim? O que Ele está querendo dizer com essa forma? Porque, repito, ao dizer como as coisas vão acontecer, Deus está abrindo o coração desse povo para entender. E abrindo o seu também. Porque a gente vai aprender algumas coisas. A primeira que a gente aprende é, Deus está cuidando desse povo graciosamente. Isso é verdade? Sim. Mas tem trabalho para fazer também, irmãos. Essa é a primeira verdade. O pão vem do céu, vem de graça.
mas tem que ter empenho. O maná não aparece direto na panela do povo, ou na mesa do povo, ou no armário do povo, ou na tenda do povo. É preciso, todo dia, acordar cedo e ir lá buscar o maná. Porque se não for buscar o maná, o que vai acontecer? Vai ficar com fome. Que coisa não, irmãos? E eu acho que isso ensina bastante sobre Deus. Porque o Senhor está requerendo uma participação muito ativa do seu povo. Ou seja, a gente precisa se apropriar daquilo que foi dado para a gente, irmãos. E esse é um princípio que segue até hoje. Há inúmeros cristãos que acham que por serem filhos de Deus, não precisam se esforçar para nada. Tem uma frase que tinha muito, aí sim, nos anos 90, comecinho dos anos 2000, de para-choque de carro, que era assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E era um pouco essa noção, né? Não se preocupe, eu não preciso fazer nada, Deus vai fazer por mim. Irmãos, a Escritura inteira nunca trabalhou com essa categoria. E eu e você, a gente sabe que definitivamente não é assim. Tudo que a gente tem foi Deus que deu, não foi, irmãos? Nada do que a gente tem foi a gente que conseguiu com as nossas próprias mãos. A gente recebeu tudo do Senhor diretamente da mão dele. E eu conheço você, eu sei que você é um crente, você sabe disso e reconhece isso. Mas não envolveu trabalho, irmãos? Para você ter o que você teve hoje, não teve muito trabalho? E para manter o que você tem hoje, também não precisa de muito trabalho? Ou então você simplesmente estava orando de madrugada e aí apareceu na sua conta tudo que você tem hoje? Deus fez um pix para você? Porque se fez, me ensina como é que é, porque até hoje, para mim, ele não fez. Percebe, irmãos? Às vezes as pessoas têm essa noção, né? Ah, não, a vida com Jesus é dormir numa rede, estou descansando, contemplando a vida. Mas não. Deus sempre cuidou do seu povo e sempre deu coisas a seu povo. Mas isso que Deus dá, o povo tem que buscar. Eu acho isso muito legal, muito, sempre achei. Tudo aquilo que Deus entrega, requer que o povo vá lá e faça. A gente não vai fazer isso agora, porque eu acho que daqui de Êxodo a gente vai para o Novo Testamento também. Mas se a gente continuasse lendo, olha que coisa, Deus dá a terra prometida para o povo, não dá? Só que quando o povo chega lá, como é que está a terra? Cheia de outros povos. Eles têm que conquistar tudo e têm que começar a trabalhar para fazer com que essa terra que eles receberam fossem deles. Então perceba, o Senhor realmente nos dá, mas tem uma parte que é nossa, que é a gente que opera. A gente recebe trabalhando. E aí no Novo Testamento, essa é uma verdade que é recuperada. Porque a igreja achava, olha só que coisa, irmãos, como o povo de Deus é um povinho complicado. A igreja achava que Jesus ia voltar logo. Isso aparece no texto, tá? Logo depois que Jesus ressuscita, ele diz, eu vou voltar. O povo achava que ele ia voltar muito rápido, em poucos anos. Então o que o povo começou a fazer? Pô, Jesus vai voltar. Pô, vamos trabalhar não. Vamos ficar aqui. A gente fica cantando, fica louvando e a gente não faz nada. E aí Paulo, se não me falha a memória, em Tessalonicenses, diz e coloca um princípio fundamental para a gente, que é, aquele que não quer trabalhar, não coma. Você não quer trabalhar, então você não come também. Então, perceba, é um princípio bíblico que perpassa o texto todo. E aí, aqui um detalhe, tá? Irmãos, existem pessoas que não podem trabalhar. Não podem. Por uma questão física. Essas pessoas são sustentadas. Zero problema com isso, tá? Só que aquele que pode trabalhar, deve trabalhar e trabalha. Então, o Senhor não tem esse povo inerte que é encostado, que vive de boca aberta, assim, esperando o alimento descer do céu. A gente vai buscar aquilo que Deus deu. É bonito, não? Eu acho incrível. Ao mesmo tempo, nós somos cuidados por Deus e não somos um povo preguiçoso que é parado. Ok, essa é a primeira coisa que a gente aprende. Uma segunda coisa que a gente aprende com a forma que Deus está dando a bênção é que as bênçãos de Deus são recebidas de acordo com os termos de Deus. Do jeito que Deus mandou. E aí entra o que Lucas tinha acabado de falar. Porque o texto, você não precisa ver agora, mas está no versículo 16. Começa. O texto diz, cada um tem que recolher aquilo que consegue comer. Até existe uma medida. A ideia é que sejam 2 litros por pessoa. E aí o texto diz que uma pessoa da casa é responsável por pegar de acordo com o número das pessoas que tem na casa. Então, uma pessoa pega, imagino eu, que era o homem, o sacerdote da casa, vai buscar, pega para todo mundo. E aí, o plano de Deus é incrível, irmãos. Olha que coisa bonita. Porque lembra, você que é meu aluno na escola dominical, aqui a gente está vendo como é que o povo de Deus tem que viver, tá? Eles já eram salvos. Só que Deus está explicando agora como funciona um povo que já foi salvo. Como é que funciona? A arquitetura do plano de Deus é absolutamente maravilhosa. É a terceira lição. Deus cria o mundo com uma regra da proporcionalidade, irmãos.
Todo mundo vai recolher, mas todo mundo recolhe exatamente a mesma coisa? Não. Uns vão recolher mais, outros vão recolher menos. Nem todo mundo recebe a mesma coisa. Por quê? Porque nem todo mundo precisa da mesma coisa. Simples, não? E é bonito também, não? Eu imagino que, olhando para mim, você saiba que a quantidade de energia para mim manter vivo não é exatamente a mesma quantidade que precisa para o Lucas ficar vivo, né? Tem uma certa diferença entre a gente. Então, o texto está dizendo, e quando Deus ensina, ele está dizendo o seguinte: gente, eu estou dando para vocês a comida, mas cada um vai pegar aquilo que precisa. E só. Quem recolhe muito, o texto está dizendo, não sobrou para quem recolheu muito. Mas para quem recolheu pouco, também não faltou. Ah, eu acho isso tão bonito, irmãos. Porque o mundo que Deus projetou, o povo que vive de acordo com a lei, é exatamente assim. O que é que baliza as nossas escolhas? Aquilo que é suficiente. O Senhor odeia ambos. Tanto uma acumulação totalmente desenfreada e sem sentido. Então, uma pessoa ter quilos e quilos e quilos de maná estocado. Mas Deus também odeia uma escassez que gera uma miséria. Gente que precisa comer e não está comendo. Então, quem precisa de muito, recebe muito. Quem precisa de pouco, recebe pouco. E aí não falta nada para ninguém. Todo mundo é alimentado. Caramba, é bonito, não? Eu acho absolutamente lindo. Porque esse mundo que Deus está criando é um mundo que não tem falta para ninguém. Que todo mundo tem aquilo que precisa. E aí, se todo mundo obedecer, se todo mundo ouvir a voz de Deus, a vida vai ser perfeita. Perceba, não precisa nem ter inveja. Ninguém precisa invejar ninguém, porque todo mundo tem aquilo que precisa. E também ninguém precisa roubar ninguém, porque todo mundo tem aquilo que precisa. Esse é o povo de Deus, o povo que Deus criou. Só que, como o Lucas tinha dito pra gente, o que a gente faz? O que a gente sempre faz? Deus dá a ordem, o que a gente escolhe fazer? Vamos fazer do nosso jeito. E qual que é o jeito do povo? Eles foram, a gente já está aqui no versículo 20 mais ou menos, eles foram e eles não deram ouvidos para Deus. Porque Deus tinha dito, você vai comer só aquilo que você precisa para hoje. Você não precisa guardar para amanhã. Consuma tudo hoje, porque amanhã vai ter o de amanhã. O que eles fizeram? Guardaram para amanhã. E o que aconteceu? Deu bicho. E o texto é bonitinho, mas a ideia é que fedia, tá, irmãos? Que coisa, não? E aí o texto diz também que alguns recolheram mais do que precisavam. Eles desobedeceram. E aí, irmãos, eu estava pensando bastante sobre isso. Por que as pessoas recolheram mais? Pensa bem. É isso que eu estou te falando da forma, tá? Qual é o pensamento de alguém que escolheu pegar mais do que precisava? Porque Deus explicou tudo bem direitinho. E Ele fez todas as promessas bem direitinho. Então por que alguém pega mais do que precisa? E aí a resposta é óbvia, não? E olha como esse texto dá uma rasteira na gente, irmãos. Porque eu acho que você é assim também, em algum nível. O centro é sempre uma falta de confiança absurda em Deus. Porque o raciocínio é sempre o mesmo, não? Vai que Deus não manda amanhã. Né? E se Deus não mandar? Ou, se Deus esquecer e amanhã vier menos? E se não for suficiente? Como é que a gente se protege contra isso? A gente vai resolver a situação. Exatamente. E se o cara do lado, meu vizinho, pega a mais e falta para mim? E aí as pessoas começam a acumular. Para quê? Olha só, irmãos, como é muito profundo. Eles estão acumulando porque eles estão deslocando a confiança deles de Deus para eles mesmos. Vamos a gente garantir a nossa vida acumulando. Incrível, não, irmãos? E aí, o centro desse texto é mostrar o quanto o pecado é incrustado em nós, irmãos. A gente respira pecado, sempre. Nós aqui agora. Porque há uma diferença entre nós e o povo de Deus. Ah, é diferente. Porque só mudou a forma, irmão. Só mudou a forma. A gente em Israel é a mesma coisa. Porque, beleza, o maná não cai do céu. A gente não acorda de manhã para ir pegar pão. Mas Jesus disse exatamente a mesma coisa. No texto que para mim é um dos mais desafiadores da escritura inteira. Porque Jesus sentado no monte, olhando para o povo. Ai, que vergonha. Ele fala assim, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? E aí ele fala, quem se preocupa com o dia de amanhã são os pagãos. Os pagãos se preocupam com o dia de amanhã. Ele diz, Deus conhece todas as necessidades de vocês.
Lembra? Ele diz, olha os passarinhos, eles não precisam comer? Todo dia. E eles comem todo dia. Sem previdência social. Sem investir. Sem carnê do imposto de renda, sem nada. Comem todos os dias. E as flores do campo, né? Os lírios, a mesma coisa. Eles precisam se vestir. Deus veste. Então, Deus está dizendo, Jesus falando, né? O meu pai, o seu pai conhece o que você precisa. Não vai faltar nada, sempre. Não vai ter um só dia que você vai ter uma falta real. As suas necessidades vão ser supridas, eu vou cuidar de vocês. Jesus fala, vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã, porque o maná de amanhã vai vir amanhã. Que coisa, não, irmãos? Então Jesus está dizendo, viva o hoje. Sem se preocupar com o dia de hoje. Perdão, sem se preocupar com o dia de amanhã. Viva hoje sem se preocupar com amanhã. E aí o nosso coração diz o quê? Mas se Deus não mandar amanhã? E se faltar amanhã? E aí o que a gente faz? Muitas vezes, irmãos, a gente é menos generoso do que a gente deveria. A gente começa a usar nossos bens só para nós mesmos. Porque a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente toma remédio, a gente fica sem dormir. Por causa dessa mesma operação, por causa desse mesmo coração do povo. Percebem? Então eu estou tentando te mostrar um padrão que vai muito além de o povo está com fome e Deus vai dar comida. A gente está vendo aqui uma relação de Deus com o povo que perpassa toda a Escritura, que é Deus dizendo, eu vou cuidar do meu povo, me obedeçam, andem comigo, não vai faltar nada para vocês. Então Deus cria essa maneira para ensinar essas verdades eternas para o povo. E aí, percebe, irmãos, existe um paralelo fundamental aqui com o dízimo, por exemplo. Porque, irmãos, ai que teologia pobre, pequena a gente tem. A Escritura fala claríssimo isso, né? Para que Deus quer seu dinheiro? Fala para mim. Para que Deus quer qualquer coisa da gente? O que Deus precisa de você? Deus estala o dedo e mata a gente de uma vez só, todos os habitantes da terra. Deus estala o dedo e aparece 8.000 vezes mais dinheiro do que todo o ser humano já criou. Por que a gente dá o dízimo? Perceba, Deus está ensinando o nosso coração. Porque se você não contribui, você começa a achar que tudo que você tem é seu. Da mesma forma, se você acumula o maná e ele não cheira mal, você começa a se juntar e juntar e juntar e juntar. Daqui a 10 dias você fala, eu não preciso mais de Deus. Eu já tenho o suficiente. Eu não tenho mais essa relação. Percebe? Deus vai criando essa forma, porque o nosso coração é assim, irmãos. Nosso coração vai se afastando. A gente vai ficando para longe de Deus. É a mesma coisa de cantar. Por que você vem aqui cantar? Por que você ora? Você acha que Deus precisa da sua oração? Você acha que Deus precisa do seu louvor? Você acha que Deus está em casa falando assim, ai, que tristeza, o Paulo não veio esse domingo para a igreja. Ai, que saudade dele cantando. A gente canta para Deus, porque Ele merece toda a honra, glória e louvor. Mas se a gente não cantar, a criação inteira vai cantar. Eternamente, melhor que a gente, tá? Eu imagino que os anjos cantam melhor que a gente, tá, irmãos? E a banda deles é melhor que a nossa. A gente canta porque a gente precisa desse Deus. Então, é incrível. Deus cria essa forma. E olha que coisa curiosa. Todos os dias o maná derretia. Dava a hora de parar, parou. Derretia. No outro dia, vinha de novo. Derretia de novo. E assim continuava. E aí, irmãos, a gente viu que os filhos de Israel não creram em Deus com relação à quantidade, né? Eles pegaram mais do que eles precisavam. Mas eles também desobedeceram outra ordem de Deus, que o Lucas também disse. O que Deus havia ordenado? Quando chegar o 6º dia, vocês vão recolher o dobro, porque amanhã eu não vou mandar. Deus disse, eu não vou mandar amanhã. Simples, não? O que o povo fez? Quando chegou no 7º dia, foi buscar. No 7º dia Deus disse, eu não vou mandar. Amanheceu o 7º dia, uma parte do povo foi lá e tentou encontrar maná. E não tinha maná para receber. Que coisa, né? E a parte do povo que obedeceu e pegou o dobro, o texto diz claramente. E no outro dia o maná não cheirou mal. Não deu bicho. Estava tudo certo. Deus protegeu, divinamente protegido. Incrível, não, irmãos? E aí, mais um princípio que vai perpassar a Escritura inteira, né? Deus está dizendo o seguinte, olha, tem um dia que eu não quero que vocês façam nada. Eu quero que vocês descansem. Porque descansando, vocês vão lembrar da minha aliança. E vocês vão celebrar a minha aliança. O 7º dia é um dia para parar, não pegar comida. Só lembrar do Senhor e passar tempo em família. Sempre foi assim.
Um dia todo voltado para Ele, ao relacionamento com Ele. E ainda assim, nesse dia que era para ficar só concentrado no Senhor, o povo saiu para recolher, com nenhuma necessidade, porque eles já tinham recolhido antes. E aí você percebe, né? Sabe, irmãos, eu passando tanto tempo na igreja, tem tanta gente que não vem para a igreja, né? Que estavam aqui antes. Eu lembro demais de ter ouvido alguns pastores falando isso. Antes eu torcia o nariz quando eles falavam, mas hoje eu acho que eles estavam certíssimos. Às vezes, a gente vem para cá e aí a gente pede para Deus: Deus, abençoa a minha vida, me dá um trabalho, abençoa a minha empresa, alguma coisa assim. E Deus abençoa. E aí o que a gente faz é parar de vir para cá, é parar de celebrá-lo. De repente a empresa começa a ficar muito séria, o trabalho começa a ficar muito sério, o estudo começa a ficar muito sério, e a gente vai deixando de lado essa nossa relação. Porque perceba, irmãos, quantos de nós a gente conhece que não estão aqui nunca? Não estão aqui nem na quinta, nem nas reuniões de oração, nem na EBD, nem nos jovens, nem nos domingos. E muitos deles por questão de trabalho. Porque percebe como é a mesma coisa? Irmãos, não existe ninguém que precisa trabalhar 7 dias por semana, domingo a domingo. Todos nós podemos e nós somos ensinados a parar um dia em 7, pelo menos, para a gente lembrar do nosso Deus e a gente adorá-lo. Mas as desculpas são sempre a mesma. Eu não sei se você convive com um empresário. E aqui empresário, eu não estou falando do dono da Petrobras não, né? Que nem tem dono, né? Eu estou falando do empresário pequeno, microempresários, gente como a gente. As desculpas são sempre as mesmas. Ah não, mas se eu não estiver aqui não funciona. Ou, ah não, se eu não fizer hora extra, vai faltar. Percebe? É a mesma coisa do povo. Quando Deus disse, olha, pare um dia porque vai ser suficiente. O povo falava, não, a gente tem que ir, a gente tem que pegar mais. Deus falou, não vai faltar nada. Deus está falando, me priorize, separe um dia para mim. Faça de mim o centro da sua vida e eu vou cuidar de você. Pode fechar sua empresa. Pode ficar um dia sem estudar. Pode ficar um dia sem fazer hora extra. Pode não pegar outro turno. Me priorize. Eu vou cuidar de você. Incrível, não, irmãos? Eu acho, pelo menos. Não é maravilhoso? Porque Deus ensina 3 coisas, né? Que a gente acabou de ver. Deus ensinou o povo e Deus está ensinando a gente também. Primeira coisa, Ele está dizendo, recapitulando, tá? Eu vou cuidar de vocês, sempre. Só que vocês têm que obedecer exatamente aquilo que eu ordeno vocês. E aí Deus está dizendo, vocês podem confiar em mim, vocês podem descansar em mim, nenhuma das minhas promessas vai falhar, porque eu vou estar com vocês para sempre. E aí, muitos anos depois, quando Jesus vem à Terra, e olha só de novo, irmãos, às vezes as pessoas ficam falando, eu bato muito nessa tecla, né? Ah, o Antigo Testamento é um texto difícil, está longe da gente e tal. Quando Jesus vem à Terra, milhares de anos depois, ele olha para essa experiência que a gente acabou de ler. Imagina esse povo, 40 anos recebendo essa comida. E sabe o que aconteceu? Ai, que texto lindo, irmãos. Primeiro dia que eles entram na Terra Prometida, eles cruzam o Rio Jordão, com Deus abrindo o rio do mesmo jeito. Pisaram na terra, o que acontece? O maná para de vir. Deus disse, isso aqui vocês precisavam passando no deserto, vocês não precisam mais. Agora a gente vai para outro tipo de relação. Mas quando Jesus vem, ele olha para essa experiência, que isso aqui, irmãos, causa, porque a palavra não é ferida, mas uma marca profunda no povo. Ser sustentado por Deus dessa forma milagrosa, imprime no povo essas verdades. E aí quando Jesus vem, de uma forma muito direta, ele diz, qual é o pão vivo que vem do céu? Sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6. O povo falava, a gente quer pão, dá pão. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, Jesus está dizendo, eu sou o maná que não vai derreter nunca, que nunca falta, que sempre é. E aí Jesus é a prova ainda maior que a gente pode confiar em Deus, que promete estar conosco para sempre. Mas aí ele ordena a gente obedecê-lo, irmãos. E aí a questão agora é a gente que decide. A gente que decide. É a mesma coisa toda semana, irmãos. Você vai decidir se você vai confiar ou não. Porque você pode ter uma vida que é afastada dele. Uma vida que está trabalhando o tempo todo. Uma vida que você vai recolher mais daquilo que você precisa. Sempre desconfiando que se você não fizer o máximo, se você não fizer com todas as suas forças, se você não for obcecado, e aí que cidade para a gente falar isso, né, irmãos?
Talvez essa seja, no Brasil, a cidade... Parêntese. Você tem noção que você vive na quarta maior cidade do mundo? Do mundo. Nós vivemos na quarta maior cidade do mundo. O Brasil tem 5 mil municípios, só o Brasil. Mas do mundo inteiro nós somos a quarta maior cidade. Uma cidade que está dizendo para você o seguinte: olha, quanto mais você acumular, mais feliz você vai ser. Quanto mais você não parar, mais você vai se destacar, mais você vai crescer, melhor sua vida vai ser. E aqui está um Deus que está falando o seguinte: olha, não precisa disso. Para. Faça o suficiente, que eu vou cuidar de você do suficiente. Ou seja, você tem essa opção. Ou você vai caminhar por aí, trabalhar obcecadamente sem parar, acumulando cada vez mais. Ou a outra opção é, você pode descansar naquilo que Jesus disse. E ele diz para todo o seu povo, diz para mim e para você também: amanhã vai vir aquilo que você precisa para amanhã. E aí depois vai vir aquilo que você precisa para depois. E assim, todos os dias da sua vida, até você chegar na terra prometida, e você não vai precisar mais ser cuidado por ele, porque vai ser uma abundância para sempre. E aí você pode descansar em paz e dormir o sono dos justos, sabendo que, confiando no Senhor e nos empenhando no trabalho, a gente vai ser abençoado por ele sempre. Tem uma última coisa que eu quero te falar, que é o seguinte: o Salmo 23 diz uma coisa que é incrível. Lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí tem gente que tatua isso no pescoço, dizendo assim: Deus é meu pastor, nada vai faltar, eu vou ter tudo. Não é isso que o texto diz. O texto não diz que a gente vai ter tudo. O texto diz exatamente o inverso. O centro do salmo, da potência do que ele está falando, é o seguinte: o Senhor é meu pastor. E talvez devia ser: se o Senhor é meu pastor, ou já que o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Olha que coisa, irmãos. A ideia é, se o Senhor é seu pastor, como ele está sendo o pastor de Israel aqui, você não precisa ter tudo, porque tudo o que você precisa você vai ter, que ele vai te dar. Então aquilo, Agostinho fala isso, né? Aquilo que eu não tenho porque eu não preciso. O que eu preciso, eu tenho. E mais ainda, né? Ele é tudo o que a gente precisa. Ele é mais do que a gente precisa. E a nossa vida está nele. Meu convite é que você confie em Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. O que o Lucas acabou de falar é: trabalhem enquanto eles dormem, né? Esteja sempre fazendo alguma coisa, porque os seus adversários, né? Tem uma palavra, os seus concorrentes, passe-os para trás. Trabalhe enquanto eles dormem. Quem falou isso foi Satanás, irmãos. Porque o que Deus fala é: durma, descanse, porque amanhã eu vou te dar aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você coloque sua vida em Jesus Cristo, que sustenta você, sustenta a mim também. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão linda. Muito obrigado porque o Senhor insiste em caminhar com um povo que é tão errado. E esse povo somos nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste da gente, o Senhor tem paciência conosco. E obrigado porque o Senhor continua nos levando sempre em frente, Pai. Eu estou te implorando que o Senhor não deixe a gente se perder. Nos ajuda a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. E obrigado porque o Senhor dá para nós aquilo que a gente precisa. E aqui, Senhor, o Senhor dá para a gente muito mais do que a gente precisa. Porque a gente poderia viver com muito menos do que a gente tem hoje, Pai. Tem irmãos nossos, hoje, espalhados por esse mundo, que estão agora dentro de cadeia, que estão em camas de hospital, com muito menos do que a gente tem. E ainda assim estão louvando e estão engrandecendo o Teu nome. Então nos perdoa quando a gente reclama daquilo que falta. E nos ajuda, Senhor, a ter corações realmente gratos. E se um dia o Senhor permitir que falte coisas que hoje a gente acha que são importantes, nos ajuda a não nos voltar contra o Senhor, mas sermos gratos a Ti, como já foi. A gente veio nu a esse mundo, nu a gente vai sair dele. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor deu, o Senhor pode tirar também, Pai. Nos faz esse povo que confia no Senhor. Coloca os nossos olhos em Jesus. É o que a gente te pede no nome dele. Amém.